Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. E dessa vez nós vamos direto para aquisições, vocês já sabem que tem o Apoia-se, os links aqui do canal, os dois grupos de promoções, tudo na descrição desse vídeo. Vamos direto aqui então, galera, começando com um álbum de metal adaptado para os quadrinhos, na mesma linha daquela publicação do Slayer que teve resenha aqui no canal Central HQs, a do Dio, a do Anthrax, e agora eu tenho em mãos o Angra, Templo das Sombras, uma publicação da editora Estética Torta, material encadernado, capa dura, edição bem bonita, tá? Que vai adaptar um dos álbuns mais famosos do Angra na sua versão em quadrinhos, papel couché colorido, tá? Em algum momento eu quero fazer resenha dessas edições aí de metal para os quadrinhos, né? O próximo é um quadrinho nacional da editora Veneta, A Paixão de Domex, material com bom acabamento gráfico, edição encadernada, capa dura e papel offset colorido. Eu não sei se essa edição, que é escrita e desenhada pelo Gustavo Piqueira, é uma continuação direta da outra edição que eu resenhei aqui no canal, chamada apenas de Domex. É um quadrinho experimental, meio malucão e muito divertido, tá? Eu pretendo ler e resenhar em breve esse material aqui no canal. Agora vamos com a editora Pipoca e Nanquim, que tem vários lançamentos agora no final do ano, e eu abro com contagem de corpos, basicamente pela própria capa. Você sabe que é um spin-off aí das publicações das Tartarugas Ninja, com Kevin Eastman, co-criador da série, e Simon Bisley. Edição bem bonita, aqui a arte característica do Simon Bisley, né? Material com capa dura e papel couché colorido. Já li a publicação e vai ter resenha na segunda-feira, tá, galera? Eu vejo esse material aqui como os próprios autores fazendo a obra para si mesmos, eles querendo se divertir com esse quadrinho. Então, aguardem a resenha. O próximo é mais um volume de Guido Crepax, com Crepax, A Astronave Pirata e Outras Histórias. Edição belíssima, né, de luxo aí da editora Pipoca e Nanquim. Material maior do que o formato americano. Guido Crepax é um dos grandes mestres dos quadrinhos italianos. Eu já fiz a resenha do primeiro volume. E aqui nós vamos ter mais histórias escritas e desenhadas por Guido Crepax, tá? O papel é o couché preto e branco. E a última edição aqui da editora Pipoca e Nanquim é o quadrinho de faroeste Undertaker, edição definitiva, material europeu de Ralph Meyer, Caroline Delaby e Javier Dorison. Edição bem bonita, né? Também um quadrinho de luxo, formato europeu, com capa dura, essa aqui é a guarda da publicação, e papel couché colorido. Também pretendo aí resenhar em breve, não sei, né? Agora final do ano chegando, vou sair de férias, vou tentar, tá, galera? Agora, para finalizar a parte de aquisições, vamos de Marvel Comics. Eu abro com o último volume de Fugitivos, a coleção. Esse daqui é o volume 8, Sem Saída, com Joss Whedon e Michael Ryan. Material da editora Panini. Bom acabamento gráfico, capa cartonada com papel couché colorido. Eu já resenhei todas as edições anteriores e eu adoro a série Fugitivos, galera. Eu indico bastante esse material aqui para vocês. Felizmente, né, a Panini fez a conclusão aí da série Fugitivos aqui no Brasil. Agora vamos com o Doutor Estranho, e eu não pretendia pegar esses dois volumes, tá? Mas estava com um preço tão bacana, aquele lá do Verme. Eu gosto também do Doutor Estranho, ainda que aparentemente as histórias sejam focadas na Clea, né, que é a namorada, a esposa aí do Doctor Strange. E agora então eu tenho essas duas edições. Esse aqui é o volume 1, Eu Pertenço à Morte, e o volume 2, Doutor Estranho da Morte. Eu já resenhei a nova série que está saindo do personagem no formato encadernado pela editora Panini, que se passa depois desses dois volumes aqui. Mas tem um resumão que explica, né, o que aconteceu com o Doutor Estranho e tal. Então não me senti perdido lendo essa nova fase, que é uma continuação direta dessa anterior. Por fim, a graphic novel gigante Surfista Prateado, O Juízo Final. Olha o tamanho dessa edição. Para efeitos de comparação aqui, ó, com um material no formato americano bem maior, material da editora Panini. Eu só não curti muito essa sobrecapa. Não é uma arte lá muito bonita.
Depois dá para você abrir aqui, vai ficar um pôster gigantão, tá? Até vou mostrar aqui para vocês. Opa, aqui que abre, vamos com cuidado que não é para rasgar também, né? É um pôster bem grande, galera. Calma. Olha só. Tanto desse lado aqui, não sei nem se vai enquadrar na câmera, olha só. A Nova, o Galactus e aqui o Surfista Prateado. Vou até colocar aqui no chão para depois arrumar. E aqui a edição. Olha que capa lindíssima, né? John Buscema, Stan Lee. E eu particularmente considero, galera, essa uma das melhores histórias do Surfista Prateado. É um espetáculo, tá? Aqui a edição, ó, a guarda dela, com papel couché colorido. Essa história principal ela já saiu no Brasil, inclusive em formatinho pela editora Abril Jovem, mas tem duas outras histórias inéditas que estão aqui nesta edição. Então não tinha como deixar passar. Eu particularmente gosto bastante do Surfista Prateado, gosto muito também do John Buscema, um dos meus desenhistas preferidos. Não tinha como deixar passar em branco essa edição. Agora nós vamos às breves resenhas. Começando com a série nacional Lusco Fusco do grande Orlandelli. Essa publicação ganhou como melhor projeto gráfico o HQ Mix de 2024. Já são 4 edições da série Lusco Fusco, eu já resenhei as 2 anteriores e aqui eu vou comentar brevemente com vocês essas publicações que têm um caráter mais intimista, reflexivo. Em relação ao projeto gráfico, né, nós temos essa HQ no efeito sanfona. Olha que bacana! E você tem a história em quadrinhos de um lado e aqui do outro você tem uma espécie de pequeno livro, tá? Essa daqui vai trazer a história Esse Lugar Não Está no Mapa, onde basicamente nós temos um homem que desenhou o seu próprio mapa e ele está em busca de algo que não está exatamente identificado dentro da história. Vou mostrar aqui um pouquinho do trabalho artístico do Orlandelli, que particularmente eu adoro. É um traço muito característico, ele tem uma arte final bem refinada. Aqui ele vai narrando, já faz tempo que eu incorporei o mapa ao meu estilo de vida, comecei planejando pequenas rotas, o caminho mais seguro é o melhor caminho, sempre. Planejo cada passo e tal. Então seria basicamente o mapa da própria vida, no meu entendimento, tá? Ele encontra essa garota, é uma história bem curtinha, não vou mostrar aqui o final, mas é basicamente histórias aí mais intimistas, né? Mais reflexivas do Orlandelli. E na parte de trás nós temos uma outra história que tem uma relação, pelo menos, E na parte de trás, e do outro lado nós temos aqui uma história que em termos de temática ali tem certa relação com o que é abordado na história em quadrinho, tá? Realmente é uma publicação diferente, interessante, tá? Do Orlandelli. Aqui nós temos Coloquei Minha Tristeza em uma Garrafa. Mesmo esquema, né? Aqui, ó. Sanfona, do outro lado nós temos aqui a parte escrita. E essa história aqui eu gostei até mais do que a anterior, onde basicamente a personagem principal da história, ela tenta reprimir a sua tristeza. Ó, não foi de uma hora para outra que eu coloquei minha tristeza em uma garrafa. E aqui vai mostrando a tristeza representada por esse bicho que parece meio que um polvo e tal. E ela comenta, né, o quanto a tristeza a perseguia. Dia e noite, aqui ó, grudado nela, até que chegou um momento que as pessoas mais viam a tristeza do que ela própria. E ela resolveu engarrafar essa tristeza para levar uma vida melhor. E aqui o entendimento que eu tenho da história é que não adianta você basicamente esconder, né, ou engarrafar os seus problemas, você precisa enfrentá-los. De alguma forma, eles vão sair dessa garrafa, vão sair debaixo do sofá, né? E isso vai ser mostrado aqui dentro da história. Também singela, direta, bonita, né? Ele traz um certo drama, muito bem feito. O Orlandelli, ele tem o dom da escrita. E aqui, mais uma vez,
a gente tem uma história bem interessante de uma cartinha de amor recebida em que a protagonista, em que a destinatária, ela é filha de professora de português e fica observando, inclusive, os erros, né, de escritas que são colocados aqui nessa carta. E ela está com uma pessoa do seu lado ali, tecendo comentários em relação ao conteúdo dessa carta. Galera, não dá para falar mais, tá? Porque senão eu vou estar entregando. São histórias bem curtinhas mesmo, mas muito bem feitas. O Orlandelli é um artista nacional diferenciado, então ele vai estar na Comic Con Experience agora de 2024. Eu até soltei um guia de sobrevivência, né? Quem quiser pegar não só essas obras, mas outras, como Depois que eu matei o Libório, Darumá, entre outras, que são espetaculares e tiveram resenhas aqui no Central HQs, passe na mesa dele, porque realmente é um quadrinista aí que você vai curtir os trabalhos dele. Agora nós vamos de quadrinho italiano Bonelli com a série da Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga, volume 40, A Estrada para Lordsburg, material da Mitos Editora, publicação que traz uma história com início, meio e fim, formato original italiano, capa cartonada e papel offset preto e branco. Gostei aqui da capa da edição. Antes de eu falar da história, que é muito boa, diga-se de passagem, Giancarlo Berardi domina muito bem a narrativa aqui das histórias da Júlia, eu tenho que fazer aquela ressalva em relação novamente da impressão desse quadrinho, tá? Nós temos aqui páginas mal impressas em boa parte da publicação. Você vê aqueles pixels, né? Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver aqui com detalhes, mas olha, não tá realmente com uma impressão boa. E isso se segue por muitas e muitas páginas. Realmente deixou a desejar a impressão aqui desse quadrinho. Eu não sei como está no original, eu presumo, até por já ter acontecido em outras oportunidades, que seja um problema de impressão da edição brasileira, tá? Realmente não consigo entender por que esse problema acaba persistindo, né? Ou sendo que já houve reclamações nesse sentido. Bom, nessa história, a Julia Cannon, acompanhada da sua amiga e funcionária, a Emily, elas vão de ônibus para o Novo México a acompanhar o casamento de um dos filhos da Emily. O problema é que dentro desse ônibus vai ocorrer um sequestro. Dois ladrões atrapalhados que já começaram a fazer besteira, tentando assaltar uma loja, até que uma velhinha se revolta, bate neles, eles saem fugidos ali, sem levar nada, inclusive, e aí resolvem entrar nesse ônibus para fugir, mas um policial aparece e eles acham que na verdade estão sendo perseguidos quando esse policial só foi entregar uma encomenda, e aí, galera, a merda toma conta. E esses caras são inexperientes e são até meio burros. A Júlia, ela acaba tomando frente, né, para proteger os outros passageiros dessa situação, até porque já aconteceu algo bem trágico dentro dessa história, e aí nós vamos ter uma condução muito interessante, mostrando toda a inteligência e astúcia da Julia Cannon, ela que é uma mulher realmente muito corajosa. A Emily tenta protegê-la também, né? É uma grande amiga e tem ela como uma espécie até mesmo de filha. E a história se desenrola sem ser previsível. Você fica esperando, né, o que vai acontecer com esses dois ladrões. Aparece também um bando de motoqueiros ali que querem chamar atenção, prender esses dois bandidos e tal. É uma trama realmente muito bem escrita, com um final interessante, mas que deixa a desejar aí em relação à impressão, né? Eu acho que faltou aqui um certo capricho da Mitos Editora. Agora, a história, galera, realmente vale muito a pena. E não canso de indicar as histórias aí da Julia Cannon, porque realmente é um quadrinho de bastante qualidade. Quem gosta de um thriller policial, envolvendo suspense, mistério, serial killers e assim por diante, sem dúvida essa publicação ela é um prato cheio.
Agora, para finalizar de vez esse vídeo, nós vamos de DC Comics, com as histórias que são publicadas dentro da mensal do Homem de Aço, publicado aqui no Brasil pela editora Panini. O mês de referência é novembro e dezembro de 2024, e isso porque eu vou sair de férias, né? E aí não quero deixar acumular para janeiro, então alguma coisa que eu puder adiantar, eu já vou fazendo isso, beleza? Eu vou comentar com vocês as edições de Action Comics número 1064, que vai ter um crossover com outro título do Superman, que é a edição número 13, aí volta para Action Comics número 1065 e retorna para Superman número 14, com roteiros de Joshua Williamson, arte sensacional do Rafa Sandoval. Eu gosto muito do trabalho artístico desse cara, ele que já desenhou o run do Lanterna Verde. Bom, vamos falar dessa publicação que vai envolver um novo arco de histórias em que o Homem de Aço vai precisar lidar com o Brainiac. Ele que já atormentou o Superman por diversas oportunidades, já teve ali uma relação até próxima com o Lex Luthor, que agora é um aliado, né, do Homem de Aço, e agora acompanhado por Czarnianos, que é basicamente a raça do lobo da DC Comics. Mas espera aí, a raça do lobo não tinha sido extinta e o lobo era o último exemplar, né, ali do seu planeta, assim como o próprio Superman, né, o último filho de Krypton? Aí você vai precisar ler a história para descobrir. O ponto é que vários personagens que estão ligados ao Brainiac, eles são sequestrados. Inclusive nós temos aquelas pequenas cidadelas, né, em tamanho reduzido que o Brainiac acaba colecionando. E o Superman vai precisar unir forças com o próprio lobo para tentar resgatar os seus aliados. São 4 edições cheias de ação, com ótimos desenhos do Rafa Sandoval. As cores também são bem bonitas. É um arco de histórias que particularmente eu gostei, achei bem interessante. Ainda precisa ser finalizado provavelmente na próxima edição, mas eu gostei bastante da condução de história pelo Joshua Williamson. Ele coloca bons diálogos, os enfrentamentos são interessantes, as justificativas também do Brainiac para mais uma vez estar atormentando o Superman, eu achei bem incrível. Assim, a série do Superman de Action Comics vem mantendo um bom nível já há um certo tempo. Os roteiristas vêm acertando com as histórias aí do Homem de Aço e eu pretendo continuar acompanhando as histórias aí do Superman. Mas e vocês, o que estão achando das histórias aí do Homem de Aço e também dos materiais na parte de aquisições? Coloque aí nos comentários. Mais uma coisinha, galera, durante essa semana provavelmente teremos poucos vídeos aqui no canal, porque eu vou estar em viagem para São Paulo, fazendo a cobertura da Comic Con Experience. Não sei quantos vídeos eu vou deixar programado e tal, mas provavelmente não vai ser muita coisa. Aí nós vamos retornar provavelmente lá por terça ou quarta-feira, que eu vou precisar ler mais publicações e gravar aqui para vocês, beleza? Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!